Estado cumpre decisão judicial, suspende repasses para instituto investigado em operação da Polícia Federal e CGU e funcionários suspendem atendimento em unidade administrada pelo órgão para cobrar pagamento de salários atrasados. Homem é executado a tiros ao parar em semáforo na zona sul da capital. Após 4 dias de testes marcados por reclamações, Prefeitura suspende faixa azul em 2 vias da Zona Norte. Eleições 2016, Serafim Correia, do PSB, é o próximo candidato a apresentar suas propostas na série de entrevistas gravadas com os prefeituráveis. E ainda nesta edição, permissionários e frequentadores comemoram o retorno da feira da Eduardo Ribeiro com um novo cenário na capital. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta segunda-feira, dia 26 de setembro, que já está no ar. Boa noite. Funcionários da unidade de pronto atendimento Campos Sales fizeram um protesto na manhã de hoje para cobrar o pagamento dos salários atrasados. Com isso, muitos pacientes que procuraram a unidade tiveram que voltar para casa sem atendimento. A falta de uma solução para o problema levou o Sindicato dos Médicos do Amazonas a encaminhar para o governo do estado uma série de propostas, incluindo o acerto dos pagamentos dos funcionários e a transferência das atividades até então administradas pelo Instituto alvo da Operação Maus Caminhos para outras empresas. Durante o protesto, muitos pacientes que procuraram a UPA Campos Sales, localizada na zona oeste da capital, deixaram a unidade sem atendimento e indignados com a situação atual no Serviço Público de Saúde. Como é que pode acontecer uma situação dessa? Resolva essa situação, por favor. Com a paralisação, foram priorizados apenas os atendimentos de pacientes com o risco de morte e crianças. Preocupados com o futuro incerto, os funcionários reivindicam o pagamento de salários atrasados. O posto médico é uma das unidades de saúde no estado que eram administradas pelo Instituto Novos Caminhos, investigado na Operação Maus Caminhos, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União para investigar um esquema de desvio de recursos do SUS no Amazonas. Acho que é uma resposta do governador para saber o que vai ser feito com essas 200 pessoas, com essas 200 famílias. Né? Então são mais de 3 mil de pessoas indiretas das empresas terceirizadas que estão 3 meses sem receber também. Após o protesto da manhã desta segunda-feira, o Sindicato dos Médicos se posicionou sobre o assunto. Se o governo de fato repassou os recursos, ele vai ter que arcar, né, ou pedir, através da justiça, que os bens desse instituto, e dinheiro em conta e tal, sejam repassados ao governo para que seja feito o pagamento de todos os profissionais que têm dado o seu sangue, a sua vida, por esse trabalho tão importante que é a prestação da saúde pública. No fim da manhã, representantes da classe médica também se reuniram para discutir os problemas enfrentados dentro das unidades de saúde do estado. O presidente do Instituto de Traumato-Ortopedia do Amazonas, que presta serviços em prontos socorros na capital, voltou a denunciar o atraso de pagamentos e revela que pacientes aguardam por cirurgias ortopédicas devido à falta de material. Ortopedia, especificamente pela qual eu falo, tem hoje quase 150 pacientes internados nas unidades hospitalares aguardando por cirurgia. Muitos desses pacientes já estão lá há mais de 20 dias e não operam porque não tem um parafuso, porque não tem uma placa, porque não tem um perfurador. E isso, obviamente, faz com que nós todos trabalhemos num limiar. A gente não tem mais absolutamente nada a fazer, a gente já faz tudo aquilo que pode e sem receber há quase 90 dias. É o caos total que já se vive há algum tempo, não é nenhuma novidade, mas hoje a gente começa a entender por que esse caos acontece. Não é por falta de dinheiro. A operação deixou isso bem claro.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que está cumprindo a decisão judicial que determinou que o governo não faça nenhum repasse de recursos públicos para o Instituto Novos Caminhos, alvo da operação da Polícia Federal e responsável pela administração da UPA Campos Sales, em Manaus, e de mais 2 unidades no interior, e que também é responsável pela contratação dos profissionais de saúde que nelas atuam. A Suzan também informa que está buscando, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, meios legais para solucionar as questões relativas aos pagamentos desses funcionários. A Suzan e a Secretaria de Estado da Comunicação também informaram que o atendimento da UPA Campos Sales está funcionando normalmente, oferecendo todas as especialidades. Também por meio de nota, a Prefeitura de Manaus anunciou que oficializou no Diário Oficial do município desta segunda-feira o cancelamento dos contratos de prestação de serviços com a empresa de Azevedo Flores, que atualmente era responsável pela telefonia do SAMU e também prestava serviço de controle vetorial do Aedes aegypti. A nota explica que os contratos eram regulares, mas que a decisão foi tomada por conta da preocupação com a continuidade dos serviços oferecidos, tendo em vista que um dos sócios da empresa estaria sendo investigado pela Operação Maus Caminhos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou na manhã de hoje Ronaldo da Cruz Maia, de 24 anos, acusado de 2 assassinatos ocorridos em 2015. De acordo com a DHS, Ronaldo confessou a morte de uma das vítimas, Ademira Alves da Silva, de 54 anos. A outra vítima, Ivo Marques da Silva, de 41 anos, teria sido morta a pauladas por engano. Os mandantes seriam 2 traficantes e continuam foragidos. O suspeito foi encaminhado para a cadeia pública. Um homem foi morto a tiros dentro de um carro no fim da manhã de hoje. O crime ocorreu na Avenida Tefé, no bairro Japim, zona sul da capital. De acordo com a polícia, 2 homens em uma moto teriam cercado o veículo modelo K de cor cinza na Avenida Tefé, zona sul de Manaus. A dupla disparou de 5 a 7 tiros contra o condutor do carro, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os suspeitos fugiram sem serem identificados. De acordo com testemunhas, a vítima era conhecida como Nego e teria envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo informes, foi modo de execução, né? Segundo moradores aqui das proximidades, ele tinha envolvimento com o tráfico de droga aqui no Garapé do 40. E ele parou para abastecer no posto aí. Quando ele retornando, parou um motoqueiro com 2 elementos na moto de capacete, efetuaram vários disparos nele e fugiram do local. A cena do crime chamou a atenção de curiosos e houve retenção no trânsito. Agentes do Manaus Trans reforçaram os trabalhos para orientar os motoristas e garantir melhor fluidez na via. O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E de acordo com a DHS, a vítima foi identificada como Antônio José Lima Nascimento, de 30 anos. Uma tentativa de fuga foi frustrada neste domingo no Centro de Detenção Provisória Masculino, localizado no quilômetro 8 da BR-174. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, durante o procedimento de tranca no pavilhão 2 da unidade, os agentes identificaram que 3 celas estavam com as grades cerradas. Os detentos envolvidos na ação prestaram depoimento na Polícia Civil e serão indiciados por dano ao patrimônio público. Após 4 dias de testes e muitas reclamações de motoristas, a Prefeitura de Manaus decidiu suspender temporariamente as fiscalizações na faixa azul de 2 avenidas na zona norte da capital. Caio Fonseca. Rosimara, a nossa equipe percorreu hoje pela manhã o trecho que compreende da Torquato Tapajós até o Terminal 3, Avenida Max Teixeira e Noel Núteus. Esse trecho teve uma fluidez muito melhor hoje pela manhã. Isso porque ontem à noite a Prefeitura informou que as fiscalizações da faixa azul nas avenidas Max Teixeira
e Noel Núteus foram suspensas para que a prefeitura possa fazer um novo estudo, já que desde o dia 22, quando as multas começaram a ser aplicadas por aqui, observou-se um grande congestionamento na zona norte de Manaus. Vale lembrar que isso não vale para a faixa azul da Torquato Tapajós. Lá continua normalmente as fiscalizações. Quem trafegava por aqui estava sujeito a receber uma multa gravíssima no valor de R$ 191 e ainda 7 pontos na carteira. A primeira faixa azul em Manaus foi instalada em fevereiro de 2015 na Avenida Constantino Neri e mais tarde se estendeu para Mário Ipiranga Monteiro e também para Humberto Calderaro Filho. Vale lembrar que, por enquanto, estão suspensas as fiscalizações na Avenida Max Teixeira e Noel Núteus. Só para deixar claro, Caio Fonseca para o Band Cidade. Este ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Aqui no estado, com a ajuda da tecnologia, um programa de reforço escolar tem ajudado a preparar milhares de estudantes da rede pública de ensino do interior. É dessa câmera que todo o conteúdo é capturado e transmitido para os alunos. No estúdio, a professora utiliza os mecanismos tecnológicos para facilitar o ensino. O controle das aulas é feito nessa outra sala, que controla as ferramentas e ajuda na interatividade com os estudantes. De onde você estiver, de qualquer parte, você pode ter acesso ao Amazonas no Enem Sem Fronteira. Hoje, basicamente, todos os nossos alunos, eles estão conectados, né? Apesar da política pública estar voltada para o aluno do terceiro ano, mas o aluno do primeiro ano quer assistir, o aluno do segundo ano quer assistir. Do outro lado da tela estão mais de 200 mil estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. A professora, acostumada a ensinar olhando olho no olho, agora encara os alunos através da TV. Então, é na hora que há essa interação entre o professor e realmente os alunos, não importa onde eles estejam, se aqui na capital ou se no interior, em qualquer um dos polos. E aí a gente faz, então, a correção dos exercícios e a gente tem, então, essa resposta, na verdade, então, dos alunos. As aulas do programa preparatório para o Enem são transmitidas aos sábados pela manhã, de 8 ao meio-dia. Além dos estudantes da rede pública, as aulas também podem ser assistidas por estudantes da rede particular. As aulas também são reexibidas através dos canais do Centro de Mídia no YouTube e no Facebook. Você confere agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também no interior. Em Manaus, o tempo fica encoberto e as temperaturas variam entre 27 e 32 graus. Em Benjamin Constant, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Mesma previsão para Lábrea, onde as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Parintins, a previsão é de muitas nuvens e as temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Eleições 2016. O Band Cidade retoma hoje a série de entrevistas gravadas com os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus. E pela ordem de sorteio, você acompanha hoje a história política e as propostas do candidato Serafim Correia, que disputa em chapa única pelo PSB. O amazonense Serafim Correia tem 69 anos de idade, casado, é economista e advogado. Serafim já foi 2 vezes vereador de Manaus e em 2004 foi eleito prefeito da capital. Atualmente ocupa uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas, sendo o deputado estadual mais bem votado na última eleição. Serafim diz ter apostado nestas eleições, levando em consideração a experiência que tem em administrar a cidade. Eu tenho larga experiência, eu tenho determinação, eu tenho coragem, eu tenho ousadia. E tenho um bom legado de boas administrações que só nós fizemos. Ao lado da candidata a vice, a professora Cristiane Balieiro, também do Partido Socialista Brasileiro, Serafim Correia acredita conseguir chegar ao segundo turno. O candidato tem em mente os desafios que o cercam se for eleito prefeito mais uma vez. Existem muitos desafios. Eu começo pela geração de emprego. Manaus é uma cidade que perdeu 50 mil postos de trabalho só no Distrito Industrial, fora as perdas na construção civil, no comércio e tudo mais.
Mas a prefeitura insiste em ser altamente burocratizada. O ambiente de negócios é muito complicado em Manaus. Então, eu anuncio desde logo uma novidade. Não haverá mais inscrição municipal. A inscrição municipal será o CNPJ. Tirou o CNPJ, a Receita liberou, aquela empresa já está liberada para funcionar. O senhor acredita, então, que esse é um dos gargalos? Esse é o primeiro. Mas eu posso falar do gargalo do trânsito, o gargalo do transporte coletivo, o gargalo das calçadas. São muitos os gargalos que Manaus tem. Pelas ruas, Serafim diz que a população passa confiança a ele e aproveita para falar um pouco aos eleitores sobre o plano de governo. Começa pela interligação entre saúde e educação e levar a saúde para dentro da sala de aula. São 220 mil crianças que estudam nas escolas do município. Vou citar alguns programas. Você tem um programa odontológico que todas as crianças possam ter o acompanhamento do crescimento da sua dentição. Outro programa, Enxergando o Futuro. Parte dessas crianças tem dificuldade em aprender porque elas têm dificuldade em enxergar. Todas serão submetidas a exame de vista. Outro programa nesse mesmo foco, combater a anemia, e para isso exame de urina, fezes e sangue. E a partir daí você interligar o sistema básico de saúde à escola. Começando por aí, nós vamos bem além. Mas eu tenho uma novidade para a Zona Leste. A Zona Leste tem a melhor visão que toda cidade gostaria de ter, que é a visão do encontro das águas. Lá ficou um projeto nosso que não foi implantado por duas administrações, que é o projeto Mirante Encontro das Águas, projeto de autoria do Oscar Niemeyer, que foi feito na nossa administração. Esse projeto vai ser implantado agora. E lá na Zona Leste você vai abrir a Zona Leste para o turismo, porque ninguém tem aquela imagem. Só Manaus tem e, mais precisamente, só a Zona Leste tem. Serafim Correia, que não conseguiu se reeleger quando tentou o segundo mandato à prefeitura da cidade em 2008, agora volta ao cenário político na disputa pela vaga do Executivo Municipal. E amanhã você acompanha as propostas do candidato Marcos Queiroz, da coligação Manaus por Nós, construindo o poder popular. Há 6 dias do primeiro turno das eleições municipais, o sistema de segurança que será empregado no pleito deste ano já começa a ser ativado. A campanha eleitoral acirrada em algumas cidades do interior preocupa o Tribunal Regional Eleitoral, que além do reforço da Polícia Militar, também pediu a presença de tropas federais para atuar em 32 municípios, incluindo a capital. A cúpula de planejamento estratégico da Polícia Militar já está em atuação. 700 homens estarão em locais de votação em várias regiões da capital. Atribuição esta que será dividida com o Exército. 201 locais de votação vão ficar com o Exército Brasileiro. 207 com a Polícia Militar. Zona Norte e Leste com o Exército Brasileiro. Zona Oeste, Sul, Centro-Oeste e Centro-Sul com a Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar diz que as mudanças na rotina da PM durante o pleito não vão influenciar no policiamento ostensivo, que tem aproximadamente cerca de 600 militares. O policiamento ostensivo da cidade toda vai ficar com a Polícia Militar, normalmente como é. O batalhão de choque também estará pronto para entrar em ação no próximo dia 2, caso seja preciso. Durante esta semana, o Comando Geral começou a enviar policiais para os municípios mais distantes do Amazonas. Somando os militares, que normalmente já atuam nos 61 municípios do interior do estado, mais o reforço de 800 homens da capital, que vão para estas localidades, serão 2.500 policiais militares no interior e mais 1.800 do Exército Brasileiro. Segundo o subcomandante da PM, existem municípios que merecem um pouco mais de atenção devido a problemas políticos, como Coari, no Médio Rio Solimões. Por exemplo, eu vou para Coari, que é um local também muito sensível, onde vai estar empregado um maior número de policiais que vão para o reforço, fora
a posição estratégica que tem o município aqui no nosso estado. O diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral também enxergou outros pontos sensíveis no interior. O nosso presidente, desembargador Edu Simões, ter a preocupação de se deslocar para Tabatinga, Talé do Norte, Parintins está tenso também, Carauari sempre tem problema, o município de Novo Aripuanã também tem um histórico de problemas, e nesses municípios nós mandamos um reforço um pouco maior para dar segurança. Durante esta semana, uma comitiva do TRE, que incluía o presidente do órgão, o desembargador Edu Simões, percorreu alguns municípios considerados problemáticos, entre eles um no Alto Solimões, onde a campanha estava bastante tensa. Mas em Benjamin Constant já era uma situação um pouco mais complicada, porque até onde nós soubemos, teve ameaça de morte a candidatos majoritários, a inteligência está investigando, mandamos reforço policial para lá com um pouco de antecedência. Dias antes das eleições, durante e momentos depois do pleito, 32 municípios do estado terão reforço federal. O julgamento de um segundo processo que pode levar à cassação do governador do estado, José Melo, e do vice, Henrique Oliveira, foi adiado mais uma vez na tarde de hoje no TRE. O processo, que depende apenas do voto de Minerva, do presidente da Corte Eleitoral, agora só deve voltar a entrar em pauta a partir do dia 25 de outubro. Com o julgamento empatado em 3-3, o voto que vai decidir pela cassação ou não do governador do estado, José Melo de Oliveira, e do vice, Henrique Oliveira, é o do presidente da Corte Eleitoral, desembargador Edu Simões. Mas como a lei eleitoral prevê que, por se tratar de um processo de cassação, todos os membros da Corte devem estar presentes no julgamento, na tarde de hoje, o voto de Minerva do presidente foi mais uma vez adiado. O motivo desta vez foi a ausência da juíza federal, Ana Paula Serizawa, que está de férias e só retorna no dia 25 de outubro. Até lá, o julgamento não deve constar na pauta. Na ação, José Melo e Henrique Oliveira são acusados de cometer abuso de poder econômico e político nas eleições de 2014. Em janeiro deste ano, governador e vice foram cassados em outro processo que ainda tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Nesta segunda-feira, o governador José Melo completa 70 anos de idade. Permissionários e frequentadores comemoraram neste domingo o retorno da feira da Eduardo Ribeiro, agora com um novo cenário. A simpatia da neta de permissionários com o adorno indígena anunciava a volta da feira da Eduardo Ribeiro no Centro Histórico de Manaus nesse domingo. Hoje assim, é um dia de festa no coração da gente. A alegria da dona Neda é porque, após uma espera de 9 meses, devido à revitalização da avenida, a feira retornou ao seu local de origem. Que é um lugar que passam pessoas que nunca vieram a Manaus, de outros países passam, já encontram uma feira. Na frente da banca da Sandra foi estendido um tapete vermelho no chão de pedra para receber os clientes. Aqui você pode ver aqui meu trabalho, todo diferenciado. Trabalho com muito prazer, eu faço o que eu amo. As atividades dos permissionários, desde a fundação da feira, completaram 16 anos em julho. E foi como um presente o retorno na nova Avenida Eduardo Ribeiro. A gente movimenta uma grande fatia de renda, da economia aqui aos domingos. Eu tenho 3 etnias indígenas aqui também que compõem a associação. Do Rio de Janeiro, pela primeira vez em Manaus, a passeio, Heber teve a oportunidade de conhecer o artesanato, além de outros produtos regionais. Bonito, organizado, bem variado, realmente você vê que é cultura local. Estou levando artesanato e algumas plantas locais aqui, até medicinais, né? Amazonense, Amaral conhece bem a gastronomia local e aproveitou o café regional entre amigos. É uma boa opção, e relaxa, de passeio, encontra os colegas, olha os produtos da feira, indígena, né? Muito bom. Boa noite para você.